Você já imaginou presenciar o céu parado, o tempo congelado e a natureza obedecendo a uma ordem sobrenatural? Parece cena de filme, parece impossível de acontecer. Mas a Bíblia revela um dos maiores e mais misteriosos milagres de todos os tempos. O dia em que o sol parou. Um evento tão grandioso que até hoje provoca espanto em estudiosos, intriga cientistas e fortalece a fé daqueles que creem no poder ilimitado de Deus. Esse episódio não é uma metáfora, não é uma lenda inventada para impressionar, mas sim um relato histórico, registrado no livro de Josué, capítulo 10, em que Deus, em resposta à oração de um homem de fé, alterou o curso natural do universo. E é sobre esse dia extraordinário que vamos mergulhar agora, entendendo o contexto, a batalha, o clamor de Josué e, acima de tudo, a grandeza do Deus que governa o tempo e a criação. Para compreender a dimensão desse milagre, precisamos voltar no tempo, milhares de anos atrás, ao período em que Josué liderava o povo de Israel. Eles haviam acabado de atravessar o Jordão e estavam conquistando a terra prometida. A missão era árdua. Havia povos poderosos, cidades fortificadas e exércitos preparados para a guerra. Mas Israel não caminhava sozinho. O Senhor era com eles. Cada passo, cada conquista, cada vitória era marcada pela mão de Deus. Josué, sucessor de Moisés, havia aprendido a confiar totalmente na direção divina. Ele sabia que a batalha não era apenas física, mas espiritual, e que a vitória dependia da obediência e da fé no Senhor. Foi nesse cenário que se desenrolou uma das batalhas mais decisivas da história de Israel. Os reis amorreus, temendo o avanço dos israelitas, se uniram para atacar a cidade de Gibeão, que havia feito aliança de paz com Josué. A guerra parecia inevitável. Os gibeonitas pediram ajuda, e Josué prontamente reuniu seus homens e marchou a noite inteira para socorrê-los. Era madrugada quando os exércitos se encontraram. O povo de Deus avançava com coragem, e o Senhor já demonstrava seu poder, lançando confusão sobre os inimigos. A Bíblia relata até que pedras enormes de granizo caíram do céu, ferindo e matando mais soldados inimigos do que a própria espada de Israel. Era claro, Deus estava lutando pelo seu povo. Mas havia um problema. O sol começava a descer no horizonte, e a noite se aproximava. Se a escuridão chegasse, os inimigos teriam tempo de fugir, se reorganizar e talvez até contra-atacar. Josué sabia que precisava terminar aquela batalha de uma vez por todas. Então, diante de todo o povo, ele fez uma oração ousada, jamais feita antes. Com autoridade e fé, Josué levantou a voz e disse: Sol, detém-te em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o que parecia impossível aconteceu. O texto bíblico diz que o sol parou e a lua se deteve, até que o povo se vingou de seus inimigos. O dia se prolongou, e Israel venceu completamente a batalha. Pense nisso por um momento. O sol, que nunca deixou de nascer ou se pôr desde a criação, parou em obediência à ordem de Deus. O tempo foi estendido, e a história testemunhou um dos maiores milagres já realizados. É como se o próprio universo tivesse sido interrompido para que a vontade do Senhor fosse cumprida. Esse milagre foi tão impactante que a Bíblia faz questão de registrar. E não houve dia semelhante a este, nem antes nem depois dele, ouvindo o Senhor assim a voz de um homem, porque o Senhor pelejava por Israel. Esse relato desperta muitas reflexões. Primeiro, nos mostra a ousadia da fé de Josué. Ele não pediu algo pequeno, ele não fez uma oração tímida, mas clamou pelo impossível. Quantas vezes nossas orações são limitadas pelo medo, pela dúvida ou pela lógica humana? Josué não se preocupou se o pedido parecia estranho ou improvável. Ele simplesmente confiou que o Deus que criou o sol e a lua tinha poder para fazê-los parar. Essa ousadia é um exemplo para nós hoje. Outro ponto importante é que o milagre não aconteceu para satisfazer curiosidades ou para impressionar os homens. Ele aconteceu dentro de um propósito: a vitória do povo de Deus, a realização da promessa, o avanço do plano divino. Isso nos ensina que os milagres não são exibicionismos, mas instrumentos da vontade de Deus. Ele age com propósito, e quando decide intervir na criação,
É para que seu nome seja glorificado e seus planos sejam cumpridos. Mas, é claro, muitos questionam esse episódio. Cientistas e estudiosos ao longo da história tentaram encontrar explicações naturais. Alguns dizem que pode ter sido apenas uma percepção visual, um fenômeno atmosférico, uma metáfora ou até um eclipse. Outros vão mais longe e afirmam que relatos semelhantes de um dia mais longo aparecem em outras culturas antigas, o que confirmaria a veracidade do milagre. O fato é que, independentemente de teorias humanas, o que a Bíblia registra é claro: Deus estendeu o dia em resposta à oração de Josué. Para quem crê, isso basta. Afinal, se o Senhor criou o universo do nada, qual seria a dificuldade em parar o movimento do Sol e da Lua? Esse episódio também nos revela algo profundo sobre o caráter de Deus. Ele ouve a oração de seus filhos. O texto bíblico destaca que nunca houve um dia como aquele em que o Senhor atendeu à voz de um homem de forma tão extraordinária. Isso significa que Deus se importa com aqueles que clamam a Ele com fé. Josué não era perfeito, mas era um homem que confiava, obedecia e buscava ao Senhor. Por isso, sua oração teve tanto poder. E aqui está a grande mensagem para nós hoje. O mesmo Deus que parou o sol continua sendo o mesmo. Ele não mudou. Seu poder não diminuiu. Sua voz ainda sustenta o universo. E Ele ainda realiza milagres na vida daqueles que creem. Talvez você não precise que o sol pare no céu, mas talvez precise que Deus interrompa uma situação impossível em sua vida. Talvez você esteja enfrentando batalhas que parecem sem saída, problemas que o tempo só piora, lutas que se tornam mais difíceis a cada dia. E o Senhor está mostrando que Ele é capaz de mover céus e terra para lutar por você. A história do dia em que o sol parou nos convida a orar com mais ousadia, a crer sem limites, a confiar que Deus pode intervir de maneiras sobrenaturais. É um chamado para não aceitarmos as limitações humanas como definitivas, mas para olharmos para o Criador, que tem poder sobre tudo. É um lembrete de que o tempo está nas mãos de Deus e que Ele pode alongar, encurtar ou transformar qualquer situação para cumprir seus propósitos. Quando você ouvir falar desse milagre, não pense apenas em um fato distante, ocorrido milhares de anos atrás. Pense em como ele se conecta com sua vida agora. O Deus que fez o sol parar também é capaz de fazer a esperança renascer, de abrir portas, de mudar diagnósticos, de restaurar famílias, de transformar destinos. Ele é o Senhor da história e também o Senhor da sua vida. Portanto, assim como Josué, levante a sua voz em oração. Não limite seus pedidos. Não ache que algo é grande demais para Deus. O sol e a lua pararam diante da voz de um homem que confiava no Senhor. Imagine o que pode acontecer quando você decide crer de todo o coração. O milagre mais incrível da Bíblia não é apenas uma lembrança do passado. É um convite para que você viva o sobrenatural de Deus hoje.